Boa noite a todos. Mais uma terça-feira em que a gente se reúne e esperamos que a semana de cada um tenha sido muito boa. E nós, então, iniciamos hoje o nosso estudo de O Livro dos Espíritos, como todas as terças-feiras, as terceiras terças-feiras do mês, tá? E antes de tudo, a gente faz então a nossa oração de abertura. Eu vou pedir para o Nicolau fazer a nossa oração aqui, tá bom? Pai amado, nós vos agradecemos por mais essa bênção que é podermos estar reunidos com a nossa família espiritual, Senhor. E vos pedimos, humildemente, que os vossos emissários de luz estejam conosco, e que todos os corações de todas as pessoas nos seus lares, as pessoas encarnadas e desencarnadas, possam receber o toque de amor do Mestre Jesus, que nos leva até o vosso reino, Pai. Que nos sintamos abraçados e cuidados, e nesse momento acolhidos também pela nossa Mãe Maria, a quem rogamos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então, lembrando que hoje é a terceira terça-feira e nós continuamos o nosso estudo de O Livro dos Espíritos. Nós estamos na questão 376, dentro do capítulo que fala sobre o retorno à vida corporal e que vem nos trazendo muitas elucidações sobre todas as coisas que acontecem quando a gente vai retornar para este corpo material. E neste capítulo há vários itens, né? Nós já estudamos sobre as influências que o organismo tem na manifestação do espírito encarnado, nós já estudamos sobre a forma como os espíritos encarnam, o tempo de encarnação, enfim, são vários os itens em que estão divididos esse capítulo. E no item que fala, foi dado o título de idiotismo e loucura, nós lembramos sempre que são termos utilizados de uma forma genérica, sendo a idiotia ou idiotismo uma condição de deficiência mental, né? Uma dificuldade, uma deficiência mesmo de desenvolvimento mental que se manifesta no plano espiritual. Não significa que o espírito tenha a condição de deficiente. No plano físico, isso. E não significa que o espírito tem essa condição, mas é essa a manifestação que haverá no plano físico. E a loucura é a mesma coisa. Nós sabemos que a loucura é utilizado como termo genérico, né? E sabemos, né, na nossa cultura, quantas variações há sobre o que a gente poderia chamar popularmente, entre aspas, de loucura, né? Então, são as condições de alterações psíquicas do espírito enquanto encarnado. E aí, na questão 376, Kardec perguntou assim aos espíritos: qual a razão por que a loucura leva algumas vezes ao suicídio? E os espíritos responderam de uma forma bem sucinta: o espírito sofre pelo constrangimento a que está submetido e pela impotência para manifestar-se livremente. Por isso, busca libertar-se por intermédio da morte. Então, nós estamos entendendo que essa questão é trazida no seguinte sentido: algumas vezes o espírito, na condição de, com questões de loucura, de questões psíquicas, pode algumas vezes se sentir tão preso dentro daquele corpo e do funcionamento psíquico que está trazendo sofrimento, que ele acha
que haverá um alívio, que haverá a solução para esse, aqui é usada a palavra constrangimento, para esse sofrimento psíquico pelo qual ele está passando. Então, ele acha que a solução para isso é a morte física. E aí os espíritos então respondem que algumas vezes pode acontecer nesse sentido, pelo fato de que o espírito se sinta tão em sofrimento que ache que a solução para a resolução daquele sofrimento seria, por fim, a morte física, e aí buscar, né, a extinção da matéria física. Alguém quer colocar alguma observação? Só fazer alusão, você já explicou, mas só lembrando, né, mais para frente, no próprio Livro dos Espíritos, há uma nova abordagem sobre o suicídio, um trecho, um capítulo que fala somente sobre o suicídio, e uma das questões traz a situação da deficiência física que leva à chamada, entre aspas, loucura. E a pergunta lá é a 944A, está assim: o suicídio não é sempre voluntário? E a resposta dos espíritos: o louco que se mata não sabe o que faz. Então, obviamente, está fazendo alusão à situação semelhante à dessa pergunta aqui, 376, né, na qual o espírito, naquele corpo, ele está aprisionado, às vezes até como uma prova para ele mesmo, em função de situações ou até de abusos em outras encarnações, ele vem lá com um cromossomo diferente ou com uma sinapse que não acontece e manifesta aquele desequilíbrio, aquela espécie de loucura. E aquilo vai trazendo tanta agonia, tanto sofrimento, que ele quer se libertar daquilo e às vezes acaba indo para o caminho do suicídio, né? Que, como o Niva falou na sessão presencial aqui, não liberta nada, né? Você quer colocar, Niva, um pouquinho? Não, é isso. Na verdade, aqui especificamente está tratando da loucura, né? Mas o suicídio, seja quem for o suicida, ele parte do pressuposto da falsa ideia que ele vai se libertar, que o suicídio vai resolver. A morte física, entre aspas, resolveria o problema, ou libertaria do problema. E isso é falso, porque a gente sabe que o espírito é imortal, mortal só é o corpo. E a gente muda de plano, mas continua sendo o mesmo espírito, não tem nenhum tipo de upgrade para melhorar ou para regredir o fato da gente mudar de plano, e ao contrário, com o suicídio, a gente leva na nossa volta para o mundo espiritual a responsabilidade de ter atentado contra a vida física, que, do ponto de vista das leis naturais, é importantíssima, porque ela é o veículo, ela é o instrumento que permite que a gente vá em busca do nosso objetivo como espírito. Que objetivo? A evolução constante até atingir o estado de perfeição do espírito. Oi, Sá, tudo bem? Acho que vale lembrar também que aqui na sessão presencial, um dos nossos trabalhadores da casa relatava que n- numa oi, oi, numa situação de muita dor para amigos dele, tiveram um parente que o pai de um amigo que se suicidou. Ele teve a possibilidade de ir lá acho que no velório, né, ele vê que o espírito foi trazido ali para constatar o sofrimento que a família toda estava passando. Então, muitas vezes a gente comete algum deslize, algum equívoco, algum engano, e a gente pensa só na consequência daquele engano para nós, mas não é só a nós que ele traz influências, né? Muitas vezes as pessoas ligadas a nós, que nos querem bem, que vão ficar prejudicadas por aquele ato, sofrem tanto quanto ou até mais ainda, e a gente não avalia essa consequência desse ato. Quer colocar, Clarinha, alguma coisa? Gi? Bom, aí na questão 377, Kardec perguntou assim:
após a morte, o espírito se ressente da perturbação de suas faculdades? E aí os espíritos responderam que ele pode ressentir-se durante algum tempo, até que esteja completamente desligado da matéria, como o homem que, ao acordar, se ressente por algum tempo da perturbação em que o sono o mergulhara. Então, aqui, na minha interpretação, os espíritos fizeram então uma analogia. Kardec havia perguntado se aquele espírito que durante a vida terrena estava com as faculdades psíquicas alteradas, e aí ele passou para a condição de desencarnado, se ele se ressente ainda na condição de desencarnado dessa perturbação, se ele ainda se ressente. E os espíritos esclareceram que isso sim acontece durante um determinado tempo. E, inclusive, fazem uma analogia no sentido de que a gente, quando dorme, daí na hora que acorda, cada pessoa tem as suas características, mas, de uma forma geral, a gente pode entender que há um certo tempo, que pode variar de pessoa para pessoa, evidentemente, mas sempre há um tempo para que ocorra o despertar pleno. Quando a gente acorda, a gente fica meio, né, sonado, dependendo do tempo que dormiu, né, fica meio sonado e fica meio assim, sem, às vezes até dependendo se dormiu muito pouco, acorda, mas estremunhado, não sabe bem onde é que está. E, enfim, pode acontecer. E a gente, ainda que tenha eventualmente a característica de acordou, seja por conta própria, seja porque o despertador tocou e a pessoa já se levanta, tem isso como hábito, mas ainda é necessário um determinado tempo em que ela eventualmente vai fazer as coisas de uma forma automática, porque está acostumado, porque levanta, porque vai escovar os dentes, porque ou vai tomar banho, sei lá, enfim, vai trocar de roupa, ainda faz as coisas meio que no automático. Por quê? Porque é necessário esse tempo entre aquele sono pelo qual ela estava passando e a condição do acordado. E assim eles fazem essa analogia com relação àquele espírito que, no plano material, tenha passado pela perturbação psíquica, quando ele desencarna, haverá sim um certo tempo em que essa perturbação ainda vai se manifestar, mas que gradativamente isso vai sendo feito de uma forma para que se desligue dessa condição de perturbação psíquica, né? Alguém quer acrescentar? Eu quero dar um testemunho nesse sentido, porque quando, no desencarne do meu irmão, que tinha perturbação psíquica, ele passou por 5 anos de sonoterapia. Depois disso, ele foi acordado no plano espiritual. Depois do desencarne, ele ficou 5 anos em sonoterapia. Então, este processo, né, de abalo, ele foi sendo feito através de um tratamento, porque a sonoterapia, eu perguntei então depois para o mentor, eles faziam o seguinte: ele passava por um tempo, ele era acordado, ele passava alguns minutinhos conversando ali, voltava para a sonoterapia. Então, ele foi sendo feito bem gradativo, até para poder haver uma desintoxicação, mas desintoxicação do físico, ele não tem mais o físico. Não, essa desintoxicação também, essa intoxicação feita no organismo que ele sofreu por 30 anos tomando remédios, então ela também influenciou no perispírito. Então era feita uma purificação, é uma filtragem também nesse processo. E aí, então, quando ele definitivamente estava pronto e acordou, 5 anos depois, ele já estava sem aquela. Ele já tinha noção de que ele estava bem, ele já estava entendendo, falando normal, sem aquela, como vamos chamar assim, de barreira, né? Do cérebro, que ele não tinha condições de, que não funcionava sinapses. Ele então já estava aparentemente perfeito para nós, né? Mas ele não tinha mais problema algum, o que comprova essa resposta. É isso que eu queria dizer.
A ponderação que eu vou fazer aqui, ela não tem a ver exatamente com a pergunta, porque a pergunta se refere à perturbação das faculdades de quem desencarna sofrendo das faculdades mentais. Mas acho oportuno a gente lembrar aqui, recordar aqui, que a perturbação é algo muito comum de ocorrer por ocasião dos desencarnes. E quando é que ela ocorre muitas vezes? Normalmente, quando o espírito que desencarna não tem a consciência, um grau de consciência um pouquinho mais elevado com relação ao fato de que o espírito é imortal, de que a vida continua do lado de lá, não no plano material, num outro plano, que é o mesmo espírito, é ele próprio que está indo para isso, tá? Então, quando não se tem essa consciência muito clara, e, portanto, por não ter essa consciência muito clara, se tem um apego material muito grande, a consequência disso é passar um período, depois da passagem para o plano espiritual, de perturbação, até que aos poucos o espírito vai aquilatando essas ideias, vai abrindo a consciência para essas ideias da imortalidade do espírito, que ele continua exatamente como era enquanto estava encarnado, vai se desapegando dos bens materiais, é que ele abre espaço para superar essa perturbação. E não sei se se pode usar essa expressão, mas eu tenho a impressão que é isso, né? Ele começa efetivamente a nova etapa da caminhada dele, e aí no plano espiritual. O que você colocou, Niva, me fez lembrar do nosso evangelho de domingo em casa. Saiu aquela lição do Bem-aventurados os aflitos, um trechinho curto, mas que deu oportunidade para a gente conversar bastante, que era: se fosse um homem de bem, teria morrido. Lembra dessa lição? Faz referência ao comentário que muitas vezes a gente ouve, ou às vezes até a gente fala: ó, tá vendo? Ele continua vivo e tal, mas ó, se fosse uma pessoa boazinha, já teria ido embora e tal. E a gente comentava domingo no Evangelho de Casa, que essa visão é uma visão muito materialista, porque a gente está olhando só o aqui e agora, só sob o ponto de vista material, né? E que é necessário cada vez mais, principalmente para nós que temos a bênção da doutrina espírita, começarmos a enxergar o mundo sob uma perspectiva espiritual, espiritual e não material, né? Quanto mais nós enxergarmos sob o ponto de vista material, mais nós teremos dificuldade de desprendimento, né? No caso, e seremos assistidos, né? Mas veja, no depoimento da Maria Clara, com toda a assistência que o irmão dela recebeu, ele demorou 5 anos para o total desprendimento. Olha só, né? Então, você falou de materialismo, me lembrou exatamente isso. E eu me lembrei também com essa observação do Nivaldo, a gente sabe, né, numa das obras, aliás, a primeira da série André Luiz, em que André Luiz relata como ocorreu o desencarne dele e o período de perturbação pelo qual ele passou, justamente, e ele inclusive coloca isso como uma observação muito importante. Durante a vida material, ele, de forma alguma, se voltou para qualquer possibilidade de entendimento sobre as possibilidades de uma vida espiritual, de alguma outra existência fora essa, né? Ele viveu exatamente só ligado ao plano material. Tanto é que submeteu o organismo físico a toda espécie de alterações, enfim. Tanto é que, e aí, né, alcoolismo e sexo desvairado, ou seja, não, exagero de alimentação, ou seja, em momento algum se preocupou não só com aquilo que ele estava vivendo aqui, que ele estava depredando um patrimônio físico, que é o que a gente tem aqui nessa vida. A gente é
nos foi dado como empréstimo este invólucro para que a gente passe por experiências e o nosso espírito possa evoluir de alguma forma, adquirir experiências, formar a nossa condição mental, emocional, espiritual, de uma forma de valores humanos, de ética, e ética não está submetida a qualquer tempo espacial, não. A ética é valor humano, né? E aí a gente vai buscando, sabendo, como disse o Nicolau, né? Saber se a gente tem de conhecer o Espiritismo, uma quantidade de questões que nos foram repassadas, em que todos os aspectos são demonstrados, são elucidados, isso a gente precisa entender como uma bênção. E se a gente tem esse esclarecimento, nada melhor do que a gente sim estudar e aprender com aquilo que nos é ensinado. E nesse caso aqui, está sendo muito claro. Aqui, na condição do espírito que teve na vida material a condição da perturbação psíquica, ele vai depois, na condição desencarnado, demorar um tempo para poder entrar no estado mais regular de espírito, sem aquela perturbação que se manifestou no plano físico. E isso, o André Luiz relata que ele teve o período de perturbação nesse sentido. E não necessariamente ele tinha tido a condição de perturbação psíquica quando encarnado. Por isso é muito válida a observação do Nivaldo, em que a gente vai trazendo essa elucidação. Diga, Sabrina, abre aí seu microfone. Assim, todas essas discussões sobre essa pergunta, ela, mais uma vez, ela vem confirmar, né? Eu sei que a gente trabalha a fé para que a gente não precise ficar buscando evidências sempre. Não, a gente tem que raciocinar, obviamente, mas as evidências, assim, eu só creio vendo, né? Essa pergunta é a prova disso. É mais um ponto para confirmar que a nossa vida é imortal, né? E aí, todo esse gancho que vocês falaram a respeito de tudo aquilo, quanto mais materialista eu for, ou estiver com ímpetos materialistas, mais difícil vai ser essa transição. E isso acontece muito porque a gente costuma confundir ainda, achando que a gente é ser humano que tem um espírito, quando, na verdade, nós somos um espírito em experiência humana. O que a experiência humana vai passando, o espírito não, né? Porque aí a gente acaba ficando com aquela ideia de acabou, morri, acabou ali. Mesmo que seja, por exemplo, o vaso que a gente fala, o nosso corpo físico. Acabou ali. Não acabou ali. Tanto é que existem várias passagens na doutrina que explica que, inclusive, quando a gente desencarna, a gente conserva, muitas vezes, a aparência que o nosso corpo físico da última encarnação tem, né? Então, eu acho que essa questão ela vem trazendo a confirmação de que as coisas não acabam, que é o contrário, que nós somos um espírito com várias experiências, né? E aí isso também começa quando a gente consegue ter esses entendimentos, a gente passa a ver como a gente gasta a nossa energia vital durante essa experiência. Porque muitas pessoas ainda falam, né, sobre vamos viver, porque só se vive uma vez. Mesmo que se a gente já um pouco na linha do espiritismo entender que a vida espiritual é eterna, mas naquele vaso, naquele corpo físico é uma vez só, isso levaria a uma ideia de excesso. Quando, na verdade, se você tiver esse entendimento de que, olha, a bagagem que eu tiver aqui, eu levo
a espiritual, né? A mental. Eu vou ter, inclusive, cuidado para manejar esse corpo físico, para cuidar principalmente dos meus pensamentos, porque eu levo. E aí, tudo aquilo o que eu tiver cultivado aqui vai ser determinante para o acordar do outro lado, né? E aí é muito, muito curioso isso, porque a gente dorme e acorda, né? Dorme e acorda. Ao invés de falar que morre, dorme e acorda, dorme e acorda. Horas a gente dorme lá e acorda cá, horas a gente dorme cá e acorda lá. Mas, tal como o dormir, a gente vai necessariamente levar o resquício da noite anterior, né? Então, esse é um ponto que faz com que a gente comece a olhar com mais carinho ainda para a nossa existência, para a nossa jornada. Porque absolutamente tudo o que for feito aqui vai ser levado para lá, tanto como débito quanto como crédito. É isso aí, só um pouquinho. Sabrina, querida, a sua fala me lembrou a ressaltar um ponto. Quanto é necessário nós, cada vez mais, nos esforçarmos para quebrarmos o automatismo. Porque se a gente se deixar levar de roldão, a gente entra no aqui e agora. Aqui é a minha única encarnação como Nicolau, então eu tenho que cuidar disso, cuidar daquilo. Então, o nosso desafio é viver essa encarnação de Sabrina, de Maria Francisca, de Nivaldo, e conseguirmos também lembrar disso que você falou. Pera, o que eu vou levar daqui, né? Eu vou levar essas experiências aqui ou vou levar os aprendizados que eu tive? Eu vou levar esse carro embora? Não, eu vou levar esse cliente embora, eu vou levar essa, no nosso caso, Nivaldo, que você é advogado, no seu caso também, vou levar essa petição que eu fiz? Não, né? Então, é necessária uma vigilância, uma atenção. Nós temos que viver com atenção, prestarmos atenção na vida. Isso não significa vivermos de maneira, né, tensa, taciturna, né? Mas significa termos consciência, consciência, inclusive, de que, olha que bênção, o nosso corpo está funcionando, a gente consegue manifestar nossas ideias, a gente não tem nenhuma deficiência em algum gene ou em alguma sinapse, né? Enfim, essa dosagem de equilíbrio, essa consciência que é o nosso desafio aqui enquanto encarnados. Mas nenhuma encarnação acontece para dar errado. Então, o desafio existe, mas a possibilidade de superá-lo é 200%. Tem um livro, me ajudem a lembrar o nome, se vocês se recordarem. É do Chico, faz parte da... Vocês estão me ouvindo? Beijo. Estão me ouvindo? Faz parte dessa coleção do Chico, do André Luiz, que fala a respeito de alguns desencarnes. E um dos personagens, eu lembro, eu acho que o nome dele, Fábio, que o desencarne foi muito mais fácil, porque durante a vida dele, ele foi espírita praticante. Então, ele preparou a família dele, os filhos, para esse momento, desencarne dele, desencarne de quem fosse. Eu não lembro o nome do livro, mas mostrava a fotografia do desencarne de vários personagens. E esse, de todos, era o que tinha preparado ele e a família dele para eventos assim. E foi o que teve o dormir aqui e acordar lá mais facilitado. Isso aí. E nessa última questão deste item, que fala sobre idiotismo e loucura, a pergunta foi: como a alteração do cérebro pode reagir sobre o espírito após a morte?
Lembrando que a gente está tratando aqui de um espírito que, durante a encarnação, passou por uma perturbação psíquica. E aí os espíritos responderam que como é que essa alteração do cérebro vai atuar sobre o espírito depois que ele está desencarnado. E aí eles responderam que essa é uma lembrança, que será como um peso que oprime o espírito, e como ele não teve consciência de tudo que se passou durante a sua loucura, é necessário um certo tempo para que se ponha ao corrente. É por isso que quanto mais tenha durado a loucura durante a vida, mais longamente durará a tortura, o constrangimento após a morte. O espírito desligado do corpo se ressente por algum tempo da impressão dos seus ligamentos. E aqui na minha explanação, na minha interpretação sobre isso, eu entendo da seguinte forma: um espírito que encarnado passou um tempo submetido a uma condição de perturbação psíquica. Esse espírito, após o desencarne, ele ainda passará por um tempo em que haverá um desequilíbrio. Mas isso, na verdade, não é a condição ao qual o espírito dele está submetido. Foi uma condição enquanto esteve encarnado. Só que, quanto mais tempo ele viveu como espírito sob essa condição no físico, haverá um tempo realmente necessário para que ele volte ao equilíbrio espiritual na vida espiritual. E aqui ele usa a palavra quanto mais tenha durado a loucura durante a vida, mais longamente durará a tortura ou constrangimento após a morte. Que a gente então deve entender essa tortura, não que ele estará submetido a alguma tortura, que alguém inflige alguma coisa nele, nada disso. Nem ele, obviamente, infligirá a si mesmo qualquer tipo de tortura, mas sim que a condição espiritual dele sentirá perturbações. E essa perturbação é algo que causará um constrangimento, um sofrimento, e que isso, obviamente, durará o tempo que for necessário para que ele se reequilibre. A gente também precisa lembrar sempre o quanto nós temos auxílio, o quanto nós nunca estamos desamparados, o quanto a misericórdia divina é grande, e como a própria Maria Clara deu como exemplo, no caso do irmão dela, houve um período em que foi submetido a uma técnica, uma sonoterapia, para que houvesse esse reequilíbrio espiritual. Então, cada espírito passará por aquilo que for o mais adequado, o mais útil, para que o seu espírito realmente se liberte de todo aquele processo pelo qual passou durante a vida de encarnado. Então, aí, falando sobre como a Sabrina também mencionou, na medida em que houver essa loucura, há muitos graus de loucura, há muitas condições psíquicas, são diversas, né? E aí a gente não tem como aquilatar e colocar tudo numa caixinha e dizer, olha, passou um tempo durante a vida, passou 5 anos, vai passar 5 anos quando desencarnado, nada disso. Então a gente vai sempre trazendo para a consciência a gente ter essa noção de que a gente precisa interpretar as coisas com muito relativismo, né? Então, a ideia aqui é simplesmente a gente saber, quanto mais a gente se prepara, mais a gente toma consciência e vive de uma forma mais adequada àquele momento, às situações nas quais a gente está inserido. Isso se a gente não traz nenhuma condição de perturbação psíquica. Se o espírito traz, também haverá um tempo necessário, né? E esse espírito vai passar por uma condição de perturbação ainda. Porém, isso também é temporário, também passa, lembrando a frase que o Chico gostava de falar, e isso também passa, tá? Essa é a minha forma. Alguém quer se manifestar nesse sentido? Só quero ler. Sabrina se perguntou o livro, eu pesquisei aqui rapidinho. É o 4º livro da série do André Luiz, é o Obreiros da Vida Eterna. Obrigada, é isso mesmo. Bom, gente, lembrando que, como a gente está encerrando hoje esse item,
Depois a gente já vai para no próximo mês, a terceira terça-feira do mês, a gente retorna com o estudo, já haverá um outro item. E a gente sempre lembra, nesse dia de estudo, é muito importante que a gente, não só aqui entre nós, que a gente se manifeste, coloque, quem tiver alguma observação, alguma questão a fazer, fique à vontade. Então, vocês que estão assistindo aí neste momento, alguém quer se manifestar, alguém quer fazer alguma observação ou alguma pergunta, né? Fique à vontade, viu, gente? Alguém quer se manifestar? O silêncio foi eloquente, né? Então tá bom. Então, nós vamos agora então pegar a nossa água, nós vamos fazer a nossa oração de encerramento da reunião de hoje. E eu vou pedir para o Nivaldo, por gentileza, Nivaldo, encerra para nós. Muito bem, minha gente, vamos respirar fundo, tentar se colocar num estado de relaxamento e vamos fazer a nossa vibração em forma de oração. Pai amado, Mestre Jesus, o sentimento maior deste momento, como não poderia deixar de ser, é o sentimento da gratidão. Gratidão pela oportunidade de buscarmos o esclarecimento, testemunharmos as palavras de todos os amigos que neste momento compartilham esse aprendizado conosco. Que as nossas consciências possam reter tudo aquilo que aqui foi dito hoje e que tem relação direta com a nossa evolução espiritual, com a nossa caminhada de espíritos em evolução. Derrama sobre nós, Senhor, o teu amor, a tua compaixão e a tua misericórdia. E permita que todos nós, aqui presentes e de alguma forma componentes da egrégora do nosso querido Centro Simplesmente Amor, possamos ser nesta semana portadores e instrumentos desse amor, dessa misericórdia e dessa compaixão. Permita, Senhor, que consigamos esse intento. Não importa a dimensão, mas que de alguma forma possamos servir de instrumento. Abençoa também, Senhor, a nossa água, que há de ser fluidificada e nos acompanhar, trazendo boas energias para o nosso dia a dia desta próxima semana. Gratidão, Pai. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Bom, amigos, uma boa semana para todos, que haja muita paz, muita harmonia, muita tranquilidade no nosso dia a dia, tá bom? Até a próxima terça-feira e a gente se despede de todos com um grande abraço. Gente, grande abraço, até a terça-feira da semana que vem, se Deus quiser, tá? Um beijo, Tchau. queridos. Boa noite.